Um homem simples entra numa concessionária de luxo para comprar um carro de luxo. Os vendedores o humilham pela aparência. Mas quando descobrem sua verdadeira identidade, o choque foi total. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a fachada imponente da concessionária Imperial Motors. Ricardo Mendes permanecia do lado oposto da rua, observando através da vitrine reluzente os carros de luxo perfeitamente alinhados. Suas roupas surradas contrastavam drasticamente com o ambiente sofisticado à sua frente, mas seus olhos revelavam uma determinação que poucos conseguiriam perceber. Havia passado a noite anterior refletindo sobre uma decisão que mudaria para sempre sua visão sobre as pessoas ao seu redor. Aos 58 anos, Ricardo havia construído um império no ramo automobilístico, mas algo o inquietava profundamente. Queria descobrir quem realmente eram as pessoas que trabalhavam para ele quando ninguém estava observando. A ideia havia surgido dias antes, durante uma conversa com seu motorista particular, Fernando, que comentara sobre como as pessoas o tratavam de forma completamente diferente quando não estava usando o uniforme. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo como um sino de alerta. Quantas vezes as pessoas ao seu redor demonstravam respeito apenas por sua posição social? Quantas vezes a verdadeira bondade era mascarada pela conveniência? Ricardo atravessou a rua com passos hesitantes, carregando uma sacola de papel amassada e mantendo os ombros curvados. Havia estudado cada detalhe daquele disfarce. Suas roupas eram genuinamente gastas pelo tempo, emprestadas de um amigo que administrava um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Seus cabelos estavam despenteados propositalmente e pequenos detalhes em sua aparência sugeriam alguém que havia enfrentado tempos difíceis. Ao empurrar a porta de vidro da concessionária, o som suave da música ambiente foi interrompido pelo tinido do sino de entrada. O ambiente era ainda mais luxuoso do que parecia de fora. O piso de mármore espelhava as luzes do teto, criando uma atmosfera quase celestial. Os carros estavam posicionados como obras de arte em um museu, cada um representando décadas de engenharia e design refinado. Gustavo Almeida, um vendedor de 20 e poucos anos com terno impecável e sorriso comercial ensaiado, foi o primeiro a notar sua presença. O jovem interrompeu a conversa que mantinha com uma colega e se aproximou com uma expressão que mudou drasticamente quando avaliou a aparência do recém-chegado. "Com licença, senhor", disse Gustavo, mantendo uma distância considerável. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" O tom de voz era cortês na superfície, mas Ricardo percebeu imediatamente a frieza subjacente. Havia uma barreira invisível entre eles que não existiria se ele estivesse vestindo um de seus ternos sob medida. "Boa tarde", respondeu Ricardo, alterando sutilmente sua voz para soar mais cansada. "Estava interessado em conhecer os carros que vocês têm aqui." Gustavo trocou um olhar rápido com a colega, um sorriso irônico brincando em seus lábios. "Olha, nossos veículos são todos de alto padrão. Talvez o senhor esteja procurando algo mais adequado ao seu perfil? Tem uma concessionária de carros usados a algumas quadras daqui." As palavras atingiram Ricardo como pequenos golpes, mas ele manteve a compostura. Esta era exatamente a reação que temia encontrar, mas que precisava presenciar com seus próprios olhos. "Na verdade, estava interessado especificamente em um BMW", insistiu Ricardo calmamente. "Sempre sonhei em ter um." A risada de Gustavo ecoou pelo salão, atraindo a atenção de outros funcionários. "Senhor, com todo o respeito, mas nossos BMWs custam mais do que muitas pessoas ganham em anos. Não queremos criar expectativas desnecessárias." Ricardo sentiu o coração apertar. Não pela ofensa pessoal, mas pela tristeza de descobrir que alguém em quem confiava poderia tratar outro ser humano com tanta frieza. Quantas pessoas genuinamente interessadas haviam sido afastadas por esse tipo de preconceito? "Entendo sua preocupação", disse Ricardo, mantendo a voz serena. "Mas gostaria muito de apenas olhar mais de perto. Não vou tocar em nada, prometo." Neste momento, Gabriel Santos, o gerente-geral da concessionária, emergiu de seu escritório com vidro. Era um homem na faixa dos 40 anos, cabelos perfeitamente penteados e um ar de superioridade que parecia natural. Havia notado a movimentação no salão e decidiu intervir. "Qual é o problema aqui, Gustavo?" perguntou Gabriel, avaliando Ricardo de cima a baixo com um olhar que fez o ar parecer mais pesado.
Este senhor está interessado em nossos BMWs, explicou Gustavo com um tom que sugeria absurdo na situação. Gabriel soltou uma risada seca. Sério? Bem, senhor. Nossos veículos começam na faixa dos R$200 mil. Tem certeza de que está no lugar certo? Ricardo engoliu em seco. A frieza daquelas palavras era ainda mais dolorosa vindo de alguém em posição de liderança. Eu economizei por muito tempo, mentiu, sentindo cada palavra como uma pequena traição a si mesmo. Sei que não pareço muito, mas trabalhei duro toda a minha vida. Trabalhei duro, repetiu Gabriel em tom de zombaria. Todos trabalham duro, amigo. Mas trabalhar duro não significa ter dinheiro para comprar carros de luxo. Sugiro que procure algo mais realista. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Outros funcionários haviam parado suas atividades para observar a cena, alguns com expressões de desconforto, outros claramente divertidos com a situação. Ricardo sentiu-se como se estivesse em um tribunal onde já havia sido julgado e condenado antes mesmo de ter a chance de se defender. Marina Oliveira, a recepcionista de aproximadamente 30 anos, observava tudo de sua mesa com crescente indignação. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa e era visível sua luta interna sobre se deveria ou não intervir. Talvez, disse Ricardo com a voz embargada, talvez eu possa pelo menos sentar em um dos carros, só para sentir como é. A pergunta soou quase como uma súplica, e Ricardo odiou-se por ter que se rebaixar daquela forma. Mas precisava ver até onde chegaria a falta de humanidade daquelas pessoas. Gabriel balançou a cabeça com firmeza. Absolutamente não. Nossos veículos não são brinquedos para curiosos. Se não tem condições reais de comprar, não faz sentido perder tempo aqui. Ricardo assentiu lentamente, sentindo uma tristeza profunda se instalar em seu peito. Não era pela humilhação pessoal, mas pela decepção de descobrir que pessoas em quem havia depositado confiança poderiam ser tão cruéis com alguém aparentemente vulnerável. Entendo, murmurou, dirigindo-se lentamente em direção à porta. Foi neste momento que Marina não conseguiu mais se conter. Levantou-se de sua cadeira com determinação, seus saltos ecoando pelo piso de mármore, enquanto se aproximava do grupo. Espere um momento, disse ela, sua voz cortando a tensão do ambiente como uma lâmina afiada. Gabriel virou-se para ela com expressão irritada. Marina, volte para seu posto. Já resolvi a situação. Não, respondeu ela com firmeza surpreendente. Não resolveu. Resolveu humilhar um ser humano. O confronto estava apenas começando, e Ricardo percebeu que sua experiência revelaria muito mais do que havia imaginado. As próximas horas transformariam para sempre sua compreensão sobre a natureza humana e sobre as pessoas que o cercavam. Mas Ricardo não era quem aparentava ser, e a verdade sobre sua identidade estava prestes a abalar os alicerces daquela concessionária de formas que ninguém poderia imaginar. A tensão no ar da concessionária Imperial Motors era quase palpável quando Marina Oliveira se posicionou entre Ricardo e os dois homens que acabavam de humilhá-lo. Seus olhos brilhavam com uma determinação que surpreendeu a todos os presentes, incluindo ela mesma. Nunca havia confrontado seu chefe dessa forma, mas algo naquela situação tocou profundamente seu coração. Gabriel, com todo respeito, disse Marina, mantendo a voz firme apesar do tremor interno. Este senhor não fez nada além de demonstrar interesse em nossos produtos. Tratá-lo dessa forma não condiz com os valores que deveríamos representar. Gabriel Santos estreitou os olhos, claramente irritado com a insubordinação pública. Marina, você está ultrapassando seus limites. Volte para sua mesa imediatamente. Não vou voltar, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Trabalho aqui há 3 anos e nunca vi ninguém ser tratado com tanto desrespeito. Todos merecem dignidade, independentemente de sua aparência. Ricardo observava a cena com o coração apertado. Estava presenciando exatamente o tipo de caráter que sempre esperara encontrar em seus funcionários, mas vindo de alguém que ele mal conhecia pessoalmente. Marina estava arriscando seu emprego para defender um completo estranho. Gustavo riu sarcasticamente. Marina, você está sendo ingênua. Olhe para ele. Obviamente não tem condições de comprar nenhum pneu dos nossos carros.
E daí? Replicou Marina com os olhos faiscando. Quando começamos a julgar as pessoas pela roupa que vestem? Quando o dinheiro se tornou mais importante que a humanidade? As palavras de Marina ecoaram pelo salão, criando um silêncio constrangedor. Outros funcionários trocavam olhares desconfortáveis, alguns começando a questionar se realmente estavam do lado certo da situação. Ricardo deu um passo à frente, tocando suavemente o braço de Marina. Está tudo bem, senhora. Não precisa se incomodar por minha causa. Marina virou-se para ele com os olhos marejados. Preciso sim. Você é um ser humano que merece respeito, como qualquer outro que entre aqui. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Decidiu revelar um pouco mais sobre si mesmo, testando ainda mais profundamente o caráter das pessoas ao seu redor. Na verdade, disse Ricardo, endireitando ligeiramente os ombros, entendo de carros mais do que vocês imaginam. Gabriel soltou uma gargalhada desdenhosa. Ah, agora você é especialista em automóveis. Que conveniente. Posso provar, respondeu Ricardo calmamente, caminhando em direção ao BMW mais próximo. Este modelo específico tem motor 6 cilindros em linha, com tecnologia Twin Power Turbo. A transmissão é automática de 8 velocidades, e o sistema de tração integral xDrive oferece distribuição variável de torque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo e Gabriel trocaram olhares confusos, claramente não esperando tamanha precisão técnica de alguém que haviam julgado ignorante. Ricardo continuou, sua voz ganhando mais confiança. O sistema de infotainment é o BMW iDrive de última geração, com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas. O banco do motorista tem 20 ajustes elétricos com função memória. Marina sorriu pela primeira vez desde o início da confusão. Viu? Este homem conhece mais sobre esses carros do que muitos vendedores. Gabriel, tentando recuperar o controle da situação, cruzou os braços. Qualquer um pode decorar especificações da internet. Isso não significa que tem dinheiro para comprar. Ricardo suspirou profundamente. A resistência daqueles homens em reconhecer sua própria preconceituosidade era mais profunda do que havia imaginado. Decidiu compartilhar uma história pessoal, esperando tocar seus corações. Vocês querem saber por que conheço tanto sobre carros? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de emoção. Porque passei minha infância inteira sonhando com eles. Minha família era muito humilde. Meu pai trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, ganhando muito pouco. Os funcionários ao redor começaram a se aproximar, curiosos para ouvir a história. Quando eu era criança, continuou Ricardo, passava horas olhando revistas de carros na biblioteca pública. Decorava cada especificação, cada detalhe. Era minha forma de escapar da realidade difícil que vivíamos. Marina escutava atentamente, seus olhos demonstrando genuína empatia. Meu pai sempre dizia que um dia, quando eu crescesse, poderia ter qualquer carro que quisesse, desde que trabalhasse com honestidade e tratasse as pessoas com respeito, disse Ricardo, sua voz embargada. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros. Gabriel revirou os olhos. Que história tocante! Mas isso não muda o fato de que você não tem como pagar por um desses carros. Neste momento, Ahmad Khalil, um vendedor de origem árabe que trabalhava na concessionária há 2 anos, se aproximou do grupo. Ele havia estado observando silenciosamente toda a discussão e algo no comportamento de Ricardo despertou sua curiosidade. Desculpe interromper, disse Ahmad em português fluente. Mas posso fazer uma pergunta ao senhor? Ricardo assentiu intrigado. Ahmad estudou seu rosto cuidadosamente antes de perguntar. O senhor já trabalhou no ramo automobilístico? A pergunta pegou todos de surpresa. Ricardo hesitou por um momento antes de responder. Sim, trabalho com carros há muitos anos. Interessante, murmurou Ahmad, como se estivesse montando um quebra-cabeças em sua mente. Há algo familiar no senhor. Gabriel interrompeu impaciente. Chega dessa conversa. Ahmad, volte ao seu trabalho. E você? Disse apontando para Ricardo. Acho melhor procurar outro lugar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma cliente elegante entrou na concessionária, e Gustavo imediatamente abandonou a discussão para atendê-la.
seu demianor mudando instantaneamente para o modo charmoso e atencioso. Marina observou a transformação com nojo evidente. Viu isso? Sussurrou para Ricardo. Como eles mudam quando veem alguém bem vestido. Ricardo apenas assentiu, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Estava aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana, mas também descobrindo pessoas genuinamente boas como Marina e, possivelmente, Ahmad. Marina, disse Ricardo suavemente. Obrigado por me defender. Pessoas como você fazem a diferença no mundo. Ela sorriu timidamente. Apenas fiz o que era certo. Enquanto isso, Ahmad continuava observando Ricardo com atenção crescente. Algo em seus gestos, na forma como falava sobre carros, na maneira como carregava-se apesar das roupas humildes, despertava uma memória que ele não conseguia localizar exatamente. Gabriel, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu tomar uma atitude mais drástica. Pegou seu celular e discou um número, afastando-se ligeiramente do grupo. Sim, preciso fazer uma verificação, disse ele ao telefone, olhando diretamente para Ricardo. Quero confirmar algumas informações sobre uma pessoa. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Gabriel estava investigando sua identidade, e a verdade estava mais próxima de ser revelada do que ele havia planejado. A ligação que Gabriel estava fazendo mudaria tudo, pois a identidade real de Ricardo estava prestes a vir à tona de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. A ligação de Gabriel ecoava pelo ambiente tenso da concessionária Imperial Motors, enquanto Ricardo sentia seu coração disparar. Cada palavra sussurrada ao telefone parecia carregar o peso de sua identidade prestes a ser descoberta, mas de uma forma que ele jamais havia planejado. Sim, preciso de informações sobre alguém que está aqui na loja, dizia Gabriel com os olhos fixos em Ricardo. Descrição física: homem, cerca de 60 anos. Aparência, digamos, suspeita. Marina franziu o senho, indignada com a forma como Gabriel se referia a Ricardo. Suspeita? Que absurdo é esse? Ahmad Khalil continuava observando Ricardo com crescente curiosidade, como se uma memória distante estivesse lentamente voltando à superfície de sua mente. De repente, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Meu Deus, murmurou Ahmad em árabe, antes de traduzir em português. Não é possível. Ricardo percebeu a mudança na expressão de Ahmad e sentiu uma onda de pânico. O vendedor árabe havia reconhecido algo, mas o que exatamente? Ahmad, o que foi? Perguntou Marina, notando a agitação do colega. Ahmad se aproximou lentamente de Ricardo, estudando cada traço de seu rosto. Senhor, o senhor esteve no evento beneficente do Hospital São Miguel há algumas semanas. O coração de Ricardo quase parou. O evento beneficente havia sido uma das últimas aparições públicas que fizera, onde doou uma quantia substancial para ajudar crianças carentes. Ele havia usado seu nome verdadeiro e fora fotografado pelos jornais locais. Eu não sei do que você está falando, mentiu Ricardo, mas sua voz traiu nervosismo. Ahmad balançou a cabeça lentamente. Não, eu tenho certeza. O senhor estava de smoking preto. Falou sobre ajudar os menos favorecidos. Minha esposa trabalha no hospital e me mostrou as fotos no jornal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel interrompeu sua ligação, percebendo que algo importante estava acontecendo. Gustavo, que havia terminado de atender a cliente elegante, se aproximou curioso. Do que vocês estão falando? Perguntou Gabriel com irritação. Ahmad hesitou, olhando entre Ricardo e seus colegas. Gabriel, eu acho que cometemos um erro terrível. Que tipo de erro? Questionou Gustavo, começando a ficar nervoso. Ricardo sentiu que não podia mais manter a farsa. A situação estava fugindo de seu controle, e Ahmad havia reconhecido detalhes específicos demais para serem ignorados. Mas antes que pudesse dizer algo, uma nova voz cortou a tensão. Com licença, posso interromper? Todos se viraram para ver uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos se aproximando do grupo. Era Helena Cardoso, gerente regional de uma rede de hotéis de luxo que havia entrado na concessionária momentos antes. Desculpem a intromissão, disse Helena com um sorriso cordial, mas não pude deixar de notar a discussão. Este senhor, apontou para Ricardo, não é por acaso o Ricardo Mendes?
O nome ecoou pelo ambiente como um trovão. Gabriel empalideceu instantaneamente. Gustavo engasgou com a própria saliva e Marina arregalou os olhos de surpresa. Ricardo Mendes? Repetiu Gabriel com a voz trêmula. O Ricardo Mendes que... Exato, confirmou Helena sorrindo. O empresário que doou 2 milhões de reais para o hospital infantil no mês passado. Saiu em todos os jornais da cidade. Ahmad assentiu vigorosamente. Eu sabia que havia reconhecido o senhor. Ricardo fechou os olhos por um momento, sabendo que sua experiência havia chegado ao fim de forma mais dramática do que planejara. Quando os abriu novamente, todos os presentes o observavam com uma mistura de choque, confusão e crescente horror ao perceberem o que haviam feito. Vocês, disse Helena, dirigindo-se a Gabriel e Gustavo com evidente desaprovação, estavam tratando mal um dos homens mais respeitados desta cidade. Gabriel começou a suar visivelmente, suas mãos tremendo enquanto a magnitude do erro cometido se tornava clara. Não entendo. Ele estava vestido como alguém que vocês julgaram não merecer respeito, interrompeu Ricardo finalmente, sua voz carregada de profunda decepção. Exatamente como planejei que fosse. Planejou? Perguntou Marina, ainda processando a revelação. Ricardo endireitou os ombros, e mesmo com roupas simples, sua postura natural de liderança se tornou evidente. Sim, Marina. Eu planejei tudo isso. Ele olhou ao redor do salão, vendo os rostos dos funcionários que havia observado trabalhar por anos, sem nunca realmente conhecê-los. Vocês querem saber quem eu realmente sou? Meu nome é Ricardo Mendes, e eu sou o dono desta concessionária. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o som da música ambiente parecia ter sido engolido pela tensão do momento. Gustavo deixou escapar um gemido de horror. Não pode ser. Pode sim, confirmou Ricardo, sua voz ganhando autoridade. Sou proprietário da Imperial Motors há 8 anos. E hoje vim aqui disfarçado para descobrir como meus funcionários tratam as pessoas quando pensam que ninguém está observando. Gabriel cambaleou, precisando se apoiar em um dos carros para não cair. Senhor Mendes, nós não sabíamos. Se soubessem, teriam me tratado bem, completou Ricardo com amargura. Mas trataram mal porque acharam que eu era apenas uma pessoa comum que não merecia respeito. Isso me diz tudo sobre o caráter de vocês. Marina se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Mendes, eu não sabia quem o senhor era, mas tentei defendê-lo porque era a coisa certa a fazer. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que entrara na concessionária. Um sorriso genuíno e caloroso. Marina, você fez exatamente o que esperava de todos os meus funcionários. Você demonstrou humanidade quando achou que ninguém importante estava vendo. Helena observava a cena com fascínio. Que experimento brilhante. Você descobriu o verdadeiro caráter de cada pessoa aqui. Ahmad se aproximou respeitosamente. Senhor Mendes, peço desculpas por não ter o reconhecido imediatamente, mas quando percebi, tentei alertar os outros. Ahmad, disse Ricardo com aprovação, você também demonstrou integridade. Quando suspeitou de minha identidade, tentou corrigir a situação. Gustavo se aproximou desesperado, as mãos tremendo. Senhor Mendes, por favor, eu posso explicar. Eu pensei que... Quer dizer, nós achamos que... vocês acharam que podiam tratar alguém mal porque ele parecia pobre, disse Ricardo firmemente. Acharam que a dignidade humana tinha preço. Gabriel tentou se recompor, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. Senhor, nós apenas tentamos proteger a empresa de pessoas que não têm condições reais de... De quê? Interrompeu Ricardo, sua voz subindo de tom. De pessoas como eu era quando criança? De pessoas como meu pai, que trabalhava 16 horas por dia para sustentar a família? As palavras atingiram Gabriel como socos. A conexão emocional que Ricardo havia compartilhado sobre sua infância humilde agora ganhava um peso completamente novo. Vocês sabem qual é a diferença entre vocês e Marina? Continuou Ricardo, olhando diretamente para Gabriel e Gustavo. Ela enxergou um ser humano. Vocês viram apenas uma oportunidade de se sentirem superiores. Helena balançou a cabeça com admiração.
Incrível como um simples teste pode revelar tanto sobre as pessoas. Ricardo assentiu, mas seus olhos permaneciam tristes. Esperava mais dos meus funcionários. Esperava que tratassem todos os clientes com dignidade, não apenas aqueles que aparentam ter dinheiro. A revelação havia transformado completamente a atmosfera da concessionária. O que começara como um teste simples havia se tornado uma lição profunda sobre preconceito, dignidade e o verdadeiro valor das pessoas. Mas as consequências dessa descoberta estavam apenas começando, e as decisões que Ricardo tomaria nos próximos momentos mudariam para sempre a vida de todos os. O silêncio na concessionária Imperial Motors era ensurdecedor após a revelação devastadora de Ricardo. Cada funcionário processava a magnitude do que havia acontecido, mas as reações eram completamente diferentes. Enquanto alguns demonstravam genuíno arrependimento, outros ainda tentavam encontrar justificativas para suas ações. Gabriel Santos, suando visivelmente, deu um passo à frente com as mãos trêmulas. Senhor Mendes, por favor, precisa entender nossa posição. Nós temos protocolos para seguir, diretrizes da empresa sobre como abordar diferentes tipos de clientes. Ricardo o interrompeu com um olhar gelado. Diretrizes? Gabriel, que diretrizes são essas que ensinam a humilhar seres humanos? Porque eu certamente não estabeleci nenhuma política assim. Não foi isso que eu quis dizer. Gabriel tentou se explicar, mas sua voz denunciava desespero. É que pessoas com aparência diferente às vezes causam problemas ou perdem tempo dos vendedores. Pessoas com aparência diferente, repetiu Ricardo lentamente, deixando cada palavra ecoar pelo ambiente. Você quer dizer pessoas pobres, Gabriel? É isso que incomoda você? Marina observava a cena com os olhos marejados, sentindo uma mistura de orgulho por ter feito a coisa certa e tristeza pela revelação do preconceito de seus colegas. Gustavo Almeida, percebendo que sua carreira estava por um fio, se aproximou desesperado. Senhor Mendes, eu imploro que me perdoe. Eu pensei que estava protegendo os carros, que estava fazendo meu trabalho direito. Seu trabalho, disse Ricardo com voz controlada, mas carregada de emoção, era tratar todos os clientes com respeito e dignidade. Seu trabalho era representar os valores desta empresa, que incluem tratar cada pessoa que entra aqui como um ser humano valioso. Helena Cardoso, que havia permanecido observando silenciosamente, se manifestou. Se me permite, Sr. Mendes, como empresária, posso dizer que o que presenciei aqui foi chocante. A forma como estes funcionários trataram o senhor revelou uma cultura organizacional muito preocupante. Ahmad Khalil, que havia sido o primeiro a suspeitar da verdadeira identidade de Ricardo, se aproximou respeitosamente. Sr. Mendes, posso compartilhar algo pessoal? Ricardo assentiu curioso. Quando cheguei ao Brasil há 5 anos, enfrentei muito preconceito por ser árabe, disse Ahmad, sua voz carregada de emoção. Muitas empresas nem me davam oportunidade de entrevista. O senhor foi diferente. Me contratou baseado na minha competência, não na minha origem. As palavras de Ahmad tocaram profundamente Ricardo, lembrando-o dos valores que sempre tentou manter em seus negócios. Por isso, continuou Ahmad, quando vi estes dois tratando mal alguém pela aparência, me senti na obrigação de intervir. Reconheci no senhor a mesma dignidade que o senhor enxergou em mim quando me contratou. Gabriel começou a ficar visivelmente irritado com a direção da conversa. Ahmad, não precisa fazer discurso. Todos cometemos erros aqui. Não, disse Ahmad firmemente. Não foi erro. Foi preconceito deliberado. Vocês riram dele, zombaram dos sonhos dele, trataram-no como lixo. Ahmad tem razão, concordou Marina, encontrando coragem na honestidade do colega. Eu ouvi quando você, Gabriel, disse que pessoas como ele só trazem problemas. Isso não foi um erro profissional, foi crueldade. Ricardo sentiu o coração apertar ao lembrar daquelas palavras. Havia momentos durante o teste em que realmente considerou desistir e sair, especialmente quando Gabriel sugeriu que ele procurasse algo mais adequado ao seu perfil. Vocês sabem qual foi o momento mais doloroso? Perguntou Ricardo, sua voz embargada. Não foi quando duvidaram do meu dinheiro ou quando sugeriram que eu procurasse outro lugar.
Todos aguardaram em silêncio. Foi quando eu pedi apenas para sentar em um dos carros, só para sentir como era, e Gabriel me disse que os carros não eram brinquedos para curiosos. Continuou Ricardo, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Naquele momento, vocês não viram um ser humano com um sonho simples. Viram apenas alguém que não merecia nenhum momento de gentileza. O impacto emocional daquelas palavras foi devastador. Até mesmo Gustavo pareceu genuinamente abalado pela primeira vez. Helena secou uma lágrima dos próprios olhos. Senhor Mendes, o que o senhor fez hoje foi mais do que um teste empresarial. Foi uma lição sobre humanidade. Neste momento, uma nova pessoa entrou na concessionária. Era Joaquim Silva, um senhor de aproximadamente 70 anos, vestindo roupas simples e carregando uma sacola plástica. Claramente não havia percebido a tensão do ambiente. Boa tarde, disse Joaquim timidamente. Desculpem incomodar, mas gostaria de saber sobre os carros usados que vocês têm. Gabriel e Gustavo trocaram olhares nervosos, claramente não sabendo como reagir na presença de Ricardo. A situação criou um teste instantâneo e público de suas reais intenções de mudança. Senhor, disse Gabriel, forçando um sorriso claramente falso. Claro, podemos ajudá-lo. Que tipo de veículo procura? Ricardo observou atentamente a interação, percebendo imediatamente a diferença no tom. Respeitoso apenas por sua presença, não por genuína consideração pelo idoso. Marina, percebendo a artificialidade do comportamento de Gabriel, se adiantou. Senhor Joaquim, deixe-me ajudá-lo pessoalmente. O senhor tem alguma preferência específica? Na verdade, disse Joaquim com um sorriso tímido, é para minha neta. Ela acabou de se formar em medicina e sempre sonhou em ter um carro próprio. Armad se juntou a Marina na abordagem calorosa. Que maravilhoso! Uma médica na família deve ser motivo de muito orgulho. É sim, respondeu Joaquim, seus olhos brilhando de emoção. Ela estudou tanto, trabalhou de dia e estudou de noite. Agora quer ajudar crianças carentes no hospital público. Ricardo sorriu pela primeira vez com genuína alegria, vendo Marina e Armad tratarem Joaquim exatamente como ele esperava que todos os clientes fossem tratados. Sabe de uma coisa, senhor Joaquim? Disse Ricardo se aproximando. Acho que podemos encontrar algo muito especial para sua neta. Que tal darmos uma olhada juntos? Gabriel e Gustavo observaram horrorizados, enquanto o dono da empresa pessoalmente atendia um cliente que eles certamente teriam desprezado. Senhor Mendes, sussurrou Gabriel desesperadamente. O senhor não precisa se incomodar com... Ricardo se virou para Gabriel com um olhar que fez o gerente recuar. Com o que, Gabriel? Com tratar um avô orgulhoso com dignidade? Com ajudar alguém que quer presentear uma neta médica? A diferença de tratamento era gritante e proposital. Ricardo estava demonstrando na prática como esperava que seus funcionários se comportassem. Na verdade, disse Ricardo para Joaquim, tenho uma surpresa especial. Que tal se dessemos um desconto significativo para uma futura médica que vai ajudar crianças carentes? Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas. Senhor, isso seria um milagre. Helena observava emocionada, enquanto Ricardo transformava um momento de teste em uma lição viva sobre generosidade e respeito. Mas enquanto essa cena tocante se desenrolava, Gabriel tomava uma decisão desesperada que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ele puxou Gustavo de lado e sussurrou algo que Ricardo não conseguiu ouvir, mas que claramente envolvia um plano para tentar salvar suas carreiras. O que Gabriel não sabia era que sua próxima ação revelaria um lado ainda mais sombrio de seu caráter e que as consequências seriam muito mais severas do que ele poderia imaginar. Enquanto Ricardo ajudava Joaquim Silva a escolher um carro para sua neta médica, Gabriel Santos sussurrava freneticamente no ouvido de Gustavo Almeida, seus olhos brilhando com uma ideia desesperada que revelaria o quão baixo seu caráter poderia chegar. Escuta bem, murmurou Gabriel, verificando se ninguém os ouvia. Ainda podemos reverter essa situação. O Ricardo está claramente emocionado e vulnerável. Se jogarmos nossas cartas direito, podemos fazer parecer que tudo isso foi apenas um mal-entendido. Gustavo franziu o senho nervoso. Como assim? Ele já nos flagrou tratando mal as pessoas. Exato.
disse Gabriel com um sorriso calculista. Mas olha como ele está reagindo positivamente ao Ahmad e à Marina. Ele quer acreditar no melhor das pessoas. Se formos convincentes, podemos fazer ele pensar que aprendemos a lição. Do outro lado do salão, Ricardo explicava pacientemente as características de diferentes modelos para Joaquim, enquanto Marina e Ahmad o auxiliavam com genuíno entusiasmo. A cena contrastava drasticamente com a conspiração que se desenrolava nos bastidores. Senhor Joaquim, disse Ricardo com carinho, este modelo aqui seria perfeito para uma médica. É econômico, confiável e tem excelente sistema de segurança. Meu Deus, respondeu Joaquim com os olhos marejados. Minha neta ficará tão feliz. Ela merece tanto isso depois de tudo que passou. Helena Cardoso observava a interação com admiração crescente. Senhor Mendes, é raro encontrar um empresário que realmente se importa com as pessoas. Foi neste momento que Gabriel decidiu colocar seu plano em ação. Ele se aproximou do grupo com uma expressão estudadamente humilde, seguido por Gustavo, que parecia menos convicto da estratégia. Senhor Mendes, disse Gabriel com voz embargada de emoção aparentemente sincera. Gostaria de pedir perdão publicamente pelo que aconteceu hoje. Ricardo parou de conversar com Joaquim e se virou para Gabriel, sua expressão cautelosa. Eu passei a manhã toda refletindo sobre meu comportamento, continuou Gabriel, forçando algumas lágrimas, e percebi que cometi um erro terrível. O Senhor nos ensinou uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência. Ahmad e Marina trocaram olhares céticos, mas Ricardo parecia estar considerando as palavras do gerente. Gabriel, disse Ricardo lentamente, aprecio suas palavras, mas... Por favor, deixe-me terminar, interrompeu Gabriel, intensificando sua performance. Eu venho de uma família muito simples também. Meu pai era faxineiro, minha mãe costureira. Sei o que é ser julgado pela origem. Acho que, ao longo dos anos trabalhando aqui, acabei me esquecendo dessas raízes. Gustavo observava impressionado com a capacidade de manipulação de seu chefe, mas também com crescente desconforto moral. É verdade, Sr. Mendes, disse Gustavo hesitantemente. Nós dois aprendemos muito hoje. Prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Ricardo estudou os rostos dos dois homens, sua experiência de vida o alertando para algo que não parecia genuíno, mas também querendo acreditar na possibilidade de redenção. Marina, no entanto, não conseguiu se conter. Gabriel, você está sendo sincero? Porque há uma hora atrás você disse que pessoas como o Sr. Mendes só trazem problemas para a empresa. Gabriel virou-se para Marina com um olhar fulminante que durou apenas 1 segundo, mas que foi captado por vários presentes. Marina, eu estava claramente errado. Às vezes o estresse do trabalho nos faz dizer coisas que não pensamos realmente. Estresse do trabalho? Questionou Ahmad com incredulidade. Gabriel, você riu da cara dele quando ele disse que havia economizado dinheiro para comprar um carro. A tensão no ambiente voltou a crescer. Joaquim, percebendo o desconforto, murmurou. Talvez eu deva voltar outro dia. Não, senhor Joaquim, disse Ricardo firmemente. O senhor não vai sair daqui. Vamos resolver isso agora. Ricardo se virou para Gabriel com uma expressão que misturava decepção e crescente irritação. Gabriel, você acha que eu não percebo quando alguém está tentando me manipular? Gabriel empalideceu, mas tentou manter a farsa. Senhor, eu não estou manipulando nada. Estou sendo sincero sobre ter aprendido com meus erros. Seus erros? Ricardo elevou a voz pela primeira vez desde que se revelara. Gabriel, tratar outro ser humano com crueldade não é um erro. É uma escolha consciente que revela seu caráter. Helena balançou a cabeça com desaprovação. É inacreditável como algumas pessoas acham que podem enganar os outros com um teatrinho barato. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Gustavo, claramente perturbado pela situação, deu um passo à frente. Senhor Mendes, disse Gustavo com voz trêmula, preciso confessar algo. Gabriel o olhou com pânico evidente. Gustavo, não precisa dizer nada a mais. Preciso sim, interrompeu Gustavo, encontrando coragem inesperada. O que Gabriel disse para mim há pouco não foi sobre aprender lições. Ele me disse para fingir arrependimento para salvar nossos empregos. O silêncio que se seguiu foi devastador.
Gabriel ficou lívido, percebendo que sua manipulação havia sido exposta da pior forma possível. Ele disse, continuou Gustavo agora com lágrimas genuínas, que o senhor estava emocionalmente vulnerável e que poderíamos aproveitar isso para parecer que havíamos mudado. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de tristeza e raiva que não experimentava há anos. Quando os abriu, sua expressão era de alguém profundamente ferido. Gabriel, disse Ricardo com voz controlada, mas carregada de emoção. Em 8 anos dirigindo esta empresa, nunca me senti tão decepcionado com um funcionário. Senhor Mendes, eu posso explicar, começou Gabriel desesperadamente. Explicar o quê? Interrompeu Ricardo, sua voz ganhando força. Como você primeiro me humilhou, depois tentou me manipular e agora está sendo exposto por sua própria desonestidade? Marina se aproximou de Gustavo com uma expressão de respeito inesperado. Gustavo, foi corajoso da sua parte contar a verdade. Não foi coragem, respondeu Gustavo, chorando abertamente agora. Foi a única coisa decente que fiz o dia inteiro. Senhor Mendes, eu não mereço perdão, mas quero que saiba que estou genuinamente arrependido. A diferença entre o arrependimento forçado de Gabriel e a confissão angustiada de Gustavo era gritante para todos os presentes. Ahmad se aproximou de Ricardo. Senhor, posso sugerir algo? Como alguém que também já foi julgado pela aparência, acredito que pessoas como Gabriel não mudam facilmente. Mas Gustavo, talvez ainda haja esperança para ele. Ricardo olhou para Gustavo, vendo um jovem claramente em conflito moral. Depois para Gabriel, cuja expressão revelava apenas raiva por ter sido descoberto. Gustavo, disse Ricardo após um longo momento. Sua honestidade agora não apaga o que aconteceu antes, mas mostra que ainda há decência em você. E Gabriel? Continuou Ricardo virando-se para o gerente. Sua tentativa de manipulação foi mais ofensiva do que sua crueldade inicial. Pelo menos antes você foi honest about your prejudice. Helena observava fascinada como a situação continuava se desdobrando em camadas cada vez mais complexas de caráter humano. Senhor Mendes, disse Joaquim suavemente, posso dizer algo? Como alguém que tem 70 anos de vida, aprendi que as pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis. Hoje o senhor viu o verdadeiro caráter de cada um aqui. Ricardo assentiu, profundamente tocado pela sabedoria do idoso. Vocês sabem qual é a diferença entre arrependimento real e manipulação? Perguntou Ricardo para todos os presentes. Arrependimento real vem com confessar a verdade, mesmo quando é doloroso. Manipulação vem com mentiras para evitar consequências. Gabriel, percebendo que sua situação era insustentável, fez uma última tentativa desesperada que revelaria definitivamente seu verdadeiro caráter e selaria para sempre seu destino na empresa. A última tentativa desesperada de Gabriel Santos estava prestes a revelar a profundidade assustadora de seu caráter. Com o rosto contorcido pela raiva e desespero, ele deu um passo à frente, abandonando completamente qualquer pretensão de humildade ou arrependimento. Sabe de uma coisa, Ricardo? Disse Gabriel, usando propositalmente o nome sem o tratamento respeitoso. Você quer falar sobre caráter? Então vamos falar sobre caráter de verdade. O tom agressivo fez todos no salão ficarem tensos. Marina instintivamente se aproximou mais de Joaquim, como se quisesse protegê-lo do que estava por vir. Gabriel, advertiu Ricardo com voz controlada, sugiro que pense bem antes de continuar. Não vou pensar, respondeu Gabriel com um riso amargo. Você quer saber a verdade? Eu conheço histórias sobre você que fariam seus clientes pensarem 2 vezes antes de comprar aqui. Ahmad se posicionou ao lado de Ricardo, sua expressão demonstrando incredulidade. Gabriel, você perdeu completamente a razão? Perdi a razão? Gabriel gargalhou de forma perturbadora. Eu trabalho nesta empresa há 6 anos. Sei de coisas que vocês não imaginam. Sei sobre os fornecedores que foram prejudicados, sobre os funcionários que foram demitidos injustamente. Helena Cardoso observava chocada a deterioração completa do gerente. Senhor, o que está fazendo é constrangedor. É mesmo? Gabriel virou-se para Helena com os olhos brilhando de malícia. Senhora elegante,
Quer saber como seu respeitável Ricardo Mendes realmente trata as pessoas quando não há plateia? Ricardo permaneceu calmo, mas sua expressão mostrava profunda tristeza. Gabriel, você está inventando mentiras porque foi pego em flagrante. Mentiras? Gabriel riu alto. Então explique para todos aqui por que você demitiu a Carla Ferreira no ano passado. Uma mãe solteira com 2 filhos, demitida por telefone na véspera do Natal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo olhou nervoso entre Gabriel e Ricardo, claramente não sabendo o que pensar. Ricardo suspirou profundamente antes de responder. Gabriel, já que você decidiu tornar isso público, vou esclarecer os fatos. Ele se virou para enfrentar todos os presentes. Carla Ferreira foi demitida porque foi flagrada roubando dinheiro do caixa. Não uma vez, mas várias. Quando confrontei Gabriel sobre isso, ele me disse que ela alegava necessidade financeira por causa dos filhos. Gabriel empalideceu, percebendo que Ricardo conhecia detalhes que ele não esperava. Eu ofereci ajuda pessoal para a família dela, propus empréstimos sem juros, até mesmo sugerir transferência para outro departamento, continuou Ricardo, sua voz carregada de tristeza. Mas Gabriel me convenceu de que a demissão era necessária para dar exemplo aos outros funcionários. Marina arregalou os olhos. Então foi Gabriel quem insistiu na demissão? Exato, confirmou Ricardo. E quando descobri que ele havia mentido sobre oferecer alternativas para ela, fiquei devastado. Tentei recontratar Carla, mas ela já havia se mudado da cidade, humilhada demais para aceitar. Gabriel começou a transpirar visivelmente. Você está inventando isso agora para me prejudicar. Ahmad, disse Ricardo calmamente. Você se lembra do dia que mencionei estar procurando Carla para oferecer uma nova oportunidade? Foi você que me ajudou a tentar localizá-la. Ahmad assentiu vigorosamente. Lembro perfeitamente. O senhor ficou semanas tentando encontrá-la para se desculpar e oferecer um cargo melhor. A revelação destruiu completamente a acusação de Gabriel, mas ele estava longe de desistir. Em um ato de puro desespero, decidiu atacar o ponto que considerava mais vulnerável. E quanto ao Ahmad, gritou Gabriel, apontando para o vendedor árabe. Você só o contratou para parecer bonito na mídia, o empresário inclusivo. Aposto que paga menos para ele por ser estrangeiro. A acusação foi tão chocante que até mesmo Joaquim, que havia permanecido silencioso, soltou um suspiro indignado. Ahmad, no entanto, riu de forma genuína. Gabriel, posso responder essa? Ricardo acenou para que Ahmad falasse. Gabriel, eu ganho 15% mais que a média da empresa, disse Ahmad com orgulho. Senhor Mendes me deu aumento por mérito 3 vezes desde que cheguei aqui. E sabe por quê? Porque ele avalia competência, não origem. Além disso, continuou Ahmad, quando minha esposa precisou de cirurgia no ano passado e eu não tinha plano de saúde completo, Sr. Mendes pagou particular. Sem que eu pedisse, sem alarde, apenas porque família cuidando de família. As lágrimas nos olhos de Ahmad eram genuínas e sua gratidão era palpável. Gabriel, vendo suas acusações sendo sistematicamente destruídas, partiu para um ataque ainda mais desesperado. E você, Marina? Acha que está sendo defendida por bondade? Ele só está te elogiando porque você é bonita e solteira. A acusação foi tão baixa e inadequada que até mesmo Gustavo recuou com nojo. Gabriel! Exclamou Helena, visivelmente revoltada. Isso é assédio. Marina, no entanto, enfrentou Gabriel diretamente. Sabe qual é sua diferença para o Sr. Mendes, Gabriel? Em 3 anos trabalhando aqui, ele nunca olhou para mim de forma inadequada. Nunca fez comentários sobre minha aparência. Sempre me tratou como profissional. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você, por outro lado, já fez comentários sobre minha roupa. Já sugeriu que eu usasse meu charme para vender mais carros e sempre me fez sentir desconfortável. Ricardo fechou os olhos momentaneamente, claramente perturbado, ao descobrir que Gabriel havia assediado Marina. Marina, disse Ricardo com voz firme, por que nunca me relatou isso? Porque ele é meu chefe direto, respondeu ela com lágrimas nos olhos. E por quê? Porque mulheres aprendem a tolerar essas coisas para manter seus empregos. Joaquim, que havia observado silenciosamente toda a deterioração de Gabriel,
finalmente se manifestou. Sua voz, embora suave pela idade, carregava a de autoridade de quem viveu muito. Jovem Gabriel, disse o idoso, caminhando lentamente até se posicionar diante do gerente em colapso. Tenho 70 anos de vida e vi muitos homens como você. Gabriel tentou interrompê-lo, mas Joaquim levantou a mão. Homens que, quando confrontados com suas próprias falhas, atacam os outros como animais acuados, continuou Joaquim. Homens que confundem posição com caráter, que pensam que gritar mais alto os tornará mais certos. As palavras do idoso ecoaram pelo salão com peso de décadas de sabedoria. O Sr. Ricardo mostrou hoje uma lição que muitos empresários jamais terão coragem de aprender, disse Joaquim, olhando para Ricardo com respeito. Ele humilhou-se para descobrir a verdade sobre as pessoas ao seu redor. Isso não é fraqueza, é grandeza. Gabriel, vendo que havia perdido até mesmo o respeito do cliente idoso, fez uma última jogada desesperada. Vocês acham que conhecem este homem? Gritou Gabriel apontando para Ricardo. Ele está mentindo sobre tudo. Esta concessionária nem é dele de verdade. Ele é apenas um... É apenas o quê, Gabriel? Interrompeu uma voz nova e autoritária da entrada da concessionária. Todos se viraram para ver um homem elegante de aproximadamente 50 anos entrando no estabelecimento. Era Roberto Nascimento, advogado pessoal de Ricardo, e seu amigo há 2 décadas. Roberto, disse Ricardo, surpreso com a chegada inesperada do advogado. Recebi sua mensagem sobre estar testando os funcionários e pensei em passar aqui para ver como estava indo, explicou Roberto, avaliando rapidamente a tensão no ambiente. Pelo visto, cheguei na hora certa. Gabriel empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Doutor Roberto, disse Gabriel com voz trêmula, tentando uma última manipulação. Que bom que chegou. Este homem está se fazendo passar por Ricardo Mendes e... Roberto soltou uma gargalhada genuína. Gabriel Santos, certo? Ricardo me contou sobre você. Interessante como você ainda está tentando mentir, mesmo sendo confrontado com a verdade. O advogado tirou alguns papéis de sua pasta. Já que você questionou a propriedade da concessionária, aqui estão os documentos atualizados. Ricardo Mendes é proprietário único da Imperial Motors há 8 anos, 3 meses e 17 dias para ser exato. A revelação final destruiu qualquer resquício de credibilidade que Gabriel ainda pudesse ter. Ele ficou parado no meio do salão, completamente derrotado, sua arrogância transformada em patética desesperança. Gabriel, disse Ricardo com uma tristeza profunda, você teve 6 anos para mostrar o melhor de si. Hoje teve várias oportunidades de demonstrar arrependimento genuíno. Em vez disso, escolheu mentir, manipular, fazer acusações falsas e até mesmo assediar funcionários. O silêncio era ensurdecedor. Está demitido, declarou Ricardo com firmeza. Efetivamente a partir deste momento. Gabriel abriu a boca para protestar, mas Roberto se adiantou. Senhor Santos, sugiro que saia pacificamente. As acusações de assédio que acabaram de ser reveladas podem resultar em consequências legais se o senhor desejar complicar ainda mais sua situação. Derrotado e humilhado, Gabriel caminhou lentamente em direção à saída. Na porta, virou-se uma última vez, seu rosto uma máscara de ressentimento. Vocês vão se arrepender, murmurou antes de sair. Assim que a porta se fechou atrás de Gabriel, o ambiente da concessionária pareceu instantaneamente mais leve. Marina soltou um suspiro de alívio. Armad sorriu pela primeira vez em horas, e até mesmo Gustavo pareceu respirar melhor. E agora, disse Ricardo, olhando ao redor para seus funcionários restantes, vamos falar sobre o futuro desta empresa e sobre como construir um ambiente onde todos sejam tratados com a dignidade que merecem. A transformação estava apenas começando, e as decisões que Ricardo tomaria a seguir mudariam para sempre a cultura da Imperial Motors. O silêncio que se seguiu à saída de Gabriel Santos não era vazio, mas repleto de possibilidades. Ricardo Mendes permaneceu por um momento observando a porta por onde seu ex-gerente havia saído, não com raiva, mas com uma tristeza profunda por ter presenciado a autodestruição de um homem que escolheu o caminho da amargura. Roberto Nascimento guardou os documentos em sua pasta e se aproximou do amigo. Ricardo, em 20 anos de amizade,
Nunca te vi fazer algo tão corajoso quanto este experimento. Corajoso ou ingênuo? Perguntou Ricardo com um sorriso melancólico. Parte de mim ainda torce para que Gabriel encontre uma forma de se redimir, mesmo depois de tudo que presenciei hoje. Marina se aproximou timidamente, seus olhos ainda marejados pela emoção dos últimos acontecimentos. Senhor Mendes, posso fazer uma pergunta? Claro, Marina. E por favor, depois de tudo que passamos hoje, pode me chamar apenas de Ricardo. Por que o senhor fez isso? Por que se arriscou a ser humilhado desta forma? Ricardo olhou ao redor do salão, vendo Armad organizando alguns papéis, Gustavo aguardando nervosamente seu destino, Joaquim observando tudo com a sabedoria de seus 70 anos, e Helena ainda processando tudo o que havia presenciado. Marina, começou Ricardo, sua voz carregada de emoção. Quando comecei esta empresa, fiz uma promessa para mim mesmo. Prometeu que nunca esqueceria de onde vim, que nunca perderia a humanidade no meio dos negócios. Ele fez uma pausa, olhando através da vitrine para a rua movimentada lá fora. Meu pai, que trabalhava como mecânico, sempre me dizia: Ricardo, você pode medir o sucesso de um homem não pelo que ele conquista quando todos estão olhando, mas por como ele trata as pessoas quando ninguém está vendo. Armad se aproximou do grupo. Senhor Ricardo, posso compartilhar algo? Em minha cultura árabe temos um provérbio que diz: a verdadeira riqueza de um homem se mede pela dignidade que ele oferece aos outros. Exatamente, Armad, concordou Ricardo. E hoje descobri que algumas pessoas ao meu redor esqueceram completamente esse princípio. Gustavo deu um passo hesitante em direção ao grupo. Senhor Ricardo, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas há alguma chance de redenção para mim? Ricardo estudou o rosto do jovem vendedor, vendo o genuíno remorso e o desejo de mudança. Gustavo, você fez algo hoje que Gabriel nunca fez. Disse a verdade quando isso te prejudicava. Isso mostra que ainda há esperança para você. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas de alívio. Mas, continuou Ricardo com firmeza, isso não significa que as coisas voltarão a ser como antes. Você terá que reconstruir minha confiança e, mais importante, aprender a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência ou condição social. Eu prometo, disse Gustavo com convicção. Juro pela memória da minha avó que nunca mais julgarei alguém pela aparência. Joaquim, que havia observado todo o diálogo com atenção, se aproximou de Gustavo. Jovem, posso te dar um conselho de quem já viveu muito? Gustavo assentiu respeitosamente. A redenção não se conquista com palavras, mas com ações consistentes ao longo do tempo, disse o idoso com sabedoria. Cada pessoa que entrar por esta porta será uma oportunidade de você mostrar que realmente mudou. Ricardo sorriu, impressionado com a sabedoria de Joaquim. Senhor Joaquim, o senhor me lembra muito meu pai. Sempre tinha a palavra certa na hora certa. E falando no meu pai, continuou Ricardo, sua voz ganhando um tom mais solene, ele sempre sonhou em ver uma empresa onde as pessoas fossem valorizadas por seu caráter, não por sua conta bancária. Hoje vou tornar esse sonho realidade. Roberto tirou um bloco de notas da pasta, percebendo que decisões importantes estavam sendo tomadas. Marina, disse Ricardo, virando-se para a recepcionista. Você demonstrou hoje algo que não se ensina em escola de negócios. Coragem moral. Quando viu injustiça, não ficou calada. Defendeu um estranho sabendo que isso poderia lhe causar problemas. Marina corou, claramente constrangida com o elogio. Por isso, continuou Ricardo, gostaria de oferecê-la a posição de gerente-geral da concessionária. O silêncio foi absoluto. Marina arregalou os olhos. Armad sorriu amplamente e até mesmo Helena soltou uma exclamação de surpresa. Senhor Ricardo, gaguejou Marina, eu não sei se estou preparada para... Marina, interrompeu Ricardo gentilmente. Liderança não se aprende apenas com diplomas. Se aprende com caráter. E você mostrou hoje que tem o caráter necessário para liderar esta equipe. Armad começou a aplaudir, seguido por Gustavo, Roberto, Helena e finalmente Joaquim. A emoção no ambiente era palpável. Além disso, disse Ricardo quando os aplausos cessaram, vou implementar uma nova política na empresa. A partir de hoje, a Imperial Motors terá um programa especial.
Ele caminhou até o centro do salão como se estivesse fazendo uma apresentação para investidores. Todo mês, identificaremos uma família em nossa comunidade que esteja passando por dificuldades financeiras, mas cujos membros demonstrem valores sólidos, pessoas que trabalham honestamente, que se esforçam para melhorar suas vidas. Os olhos de todos estavam fixos em Ricardo. Ofereceremos a essas famílias carros em condições especiais, com financiamento facilitado ou até mesmo doação, dependendo da situação, porque acredito que mobilidade pode transformar vidas. Joaquim se aproximou com os olhos marejados. Senhor Ricardo, isso significa que minha neta... Senhor Joaquim, disse Ricardo com um sorriso caloroso, sua neta será nossa primeira beneficiária. Uma jovem médica que dedica sua vida a ajudar crianças carentes merece todo o nosso apoio. O idoso não conseguiu conter as lágrimas. Senhor, isso é um milagre. Ahmad se manifestou com emoção. Em árabe dizemos Allahu Alam. Deus sabe melhor. Hoje Deus trouxe o Senhor aqui disfarçado para nos ensinar sobre humanidade. Helena, que havia permanecido observando silenciosamente, finalmente falou. Ricardo, em meus 15 anos como empresária, nunca presenciei algo tão inspirador. O Senhor não apenas transformou uma empresa, transformou vidas. Ricardo assentiu, mas sua expressão mostrava que ainda havia mais a dizer. Na verdade, Helena, a transformação está apenas começando. Marina, como nova gerente, sua primeira responsabilidade será criar um programa de treinamento sobre dignidade e respeito para todos os funcionários. Marina assentiu determinadamente. Posso sugerir que incluamos histórias reais de clientes, para que todos entendam o impacto de nossas ações? Perfeita sugestão, concordou Ricardo. E Ahmad, gostaria que você liderasse um projeto especial. Quero que visite outras concessionárias da cidade, não como espião, mas como observador. Identifique práticas positivas que podemos adotar e problemas que devemos evitar. Ahmad se endireitou com orgulho pela responsabilidade. Será uma honra, Sr. Ricardo. E Gustavo, disse Ricardo virando-se para o jovem vendedor. Você terá uma segunda chance, mas será em período probatório. Durante os próximos 6 meses, quero relatórios semanais sobre cada cliente que atender, incluindo como os tratou e o que aprendeu com cada interação. Aceito todas as condições, respondeu Gustavo com determinação. Não vou desperdiçar esta oportunidade. Roberto, que havia anotado tudo, levantou a cabeça. Ricardo, precisa formalizar essas mudanças nos contratos e políticas da empresa. Posso preparar a documentação? Pode, Roberto. E quero que inclua uma cláusula especial. Qualquer funcionário que demonstrar preconceito ou desrespeito baseado na aparência de clientes será demitido imediatamente. Joaquim, que havia permanecido emocionado durante toda a conversa, se aproximou de Ricardo. Senhor, posso contar uma coisa sobre minha neta? Claro, senhor Joaquim. Quando ela era pequena, sempre me perguntava por que algumas pessoas eram cruéis com outras. Eu nunca soube como responder adequadamente, disse o idoso com a voz embargada. Hoje, finalmente, tenho uma resposta para ela. Qual seria essa resposta? Perguntou Marina curiosa. Joaquim sorriu através das lágrimas. Vou dizer que existem pessoas como vocês no mundo. Pessoas que acreditam que todo ser humano merece dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção profunda. Cada pessoa presente sabia que havia sido parte de algo especial, algo que mudaria suas vidas para sempre. Sabem uma coisa? Disse Ricardo, olhando ao redor do salão que testemunhara tantas emoções naquele dia. Quando planejei este teste, pensei que descobriria apenas quem eram meus funcionários. Não esperava descobrir tanto sobre mim mesmo. O que descobriu sobre si? Perguntou Helena gentilmente. Descobri que nunca devemos parar de verificar se nossos valores continuam alinhados com nossas ações, respondeu Ricardo. Descobri que a verdadeira liderança às vezes exige humilhar-se para ensinar. E descobri que ainda há pessoas boas no mundo dispostas a fazer a coisa certa, mesmo quando isso as prejudica. Ele olhou diretamente para Marina. Pessoas como você, que arriscou seu emprego para defender um estranho. Depois para Ahmad. E pessoas como você que reconheceu a verdade e teve coragem de apontá-la.
E finalmente para Gustavo. E até mesmo pessoas como você, que cometeram erros, mas tiveram a coragem de confessar e buscar redenção. As lágrimas fluíam livremente pelos rostos de todos os presentes. O que aconteceu hoje, continuou Ricardo, sua voz carregada de emoção, não foi apenas sobre desmascarar preconceitos ou demitir um funcionário problemático. Foi sobre redescobrir nossa humanidade. Joaquim assentiu vigorosamente. Senhor Ricardo, o senhor não apenas mudou uma empresa hoje, mudou vidas. A partir de agora, cada um de nós carregará esta lição adiante. E essa, disse Ricardo com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, é a verdadeira medida do sucesso. Não está no que conseguimos para nós mesmos, mas no que inspiramos nos outros. O sol da tarde filtrava através das grandes janelas da concessionária, banando todo o ambiente em uma luz dourada que parecia simbolizar o novo começo que se iniciava naquele momento. Existe um último detalhe, disse Ricardo, criando um momento de suspense final. Todos o olharam expectantes. A partir de hoje, a Imperial Motors não será mais apenas uma concessionária. Será um exemplo de como empresas podem lucrar mantendo seus valores humanos. E vocês, disse apontando para Marina, Ahmad e Gustavo, serão os embaixadores dessa nova filosofia. Ricardo caminhou até a janela, observando as pessoas que passavam na calçada. Cada pessoa que vemos lá fora tem uma história, tem sonhos, tem dignidade. Nossa missão é lembrar disso sempre, em cada interação, em cada venda, em cada momento. Voltou-se para o grupo uma última vez. Hoje aprendemos que a aparência pode enganar, que o verdadeiro caráter se revela nos momentos de teste e que sempre há oportunidade para a redenção quando há arrependimento genuíno. Mas acima de tudo, concluiu Ricardo com uma voz que ecoaria para sempre na memória de todos os presentes, aprendemos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na dignidade que oferecemos a cada ser humano que cruza nosso caminho. As palavras finais pairaram no ar como uma bênção, selando para sempre o compromisso de cada pessoa presente com uma nova forma de viver e trabalhar. A Imperial Motors havia se tornado mais do que uma concessionária. Havia se tornado um símbolo de esperança, provando que é possível ter sucesso nos negócios sem perder a humanidade. E essa lição ecoaria muito além das paredes daquele estabelecimento, inspirando todos que ouvissem essa história a tratar cada pessoa que encontrassem com a dignidade que todo ser humano merece.